Durante um jantar, o milionário ficou surpreso ao ver a garçonete. Ela era idêntica à sua esposa, que havia falecido há 20 anos. Com o coração disparado, ele se levantou e foi em sua direção, sem acreditar no que estava vendo. Ana era uma jovem como tantas outras. Aos 20 anos, dividia seu tempo entre o trabalho num restaurante modesto e os estudos, tentando conciliar a correria do dia a dia com a esperança de um futuro melhor. Ela não tinha uma vida fácil. Na verdade, desde criança, as dificuldades pareciam segui-la de perto. Ana foi criada em um orfanato, nunca conheceu seus pais e isso sempre deixou uma sensação de vazio em seu coração. Apesar disso, ela nunca permitiu que a tristeza a definisse. Pelo contrário, ela era determinada, lutava diariamente para seguir em frente, sem deixar que o passado sombrio lhe roubasse o sorriso. Morando sozinha em um pequeno apartamento no centro da cidade, Ana levava uma vida simples. O apartamento não era luxuoso, mas tinha o necessário: uma cama, uma mesa pequena onde ela estudava à noite, e uma cozinha apertada, onde ela preparava suas refeições rápidas antes de sair correndo para o trabalho. O ambiente era modesto, mas para ela, era o suficiente. Afinal, não precisava de muito, apenas de um espaço que pudesse chamar de seu. Além disso, o bairro onde morava era barulhento e sempre movimentado, o que combinava com sua rotina cheia de compromissos. Seu trabalho no restaurante também era intenso. Ela passava horas e horas em pé, atendendo clientes, limpando mesas e tentando manter o sorriso no rosto, mesmo nos dias mais difíceis. Às vezes, os clientes eram gentis e a tratavam bem, mas, em outras ocasiões, havia aqueles que a olhavam como se ela não existisse, ou como se ela fosse invisível. Isso a incomodava um pouco, mas Ana tinha uma capacidade incrível de relevar. Sabia que seu trabalho era temporário, apenas uma fase que ela precisava enfrentar para continuar seus estudos e, quem sabe, no futuro, realizar o grande sonho de sua vida: tornar-se arquiteta. Ela sempre sonhou em construir algo que fizesse as pessoas se sentirem bem. Talvez porque, em sua vida, nunca tivesse tido algo estável o suficiente para chamar de lar. Naquela noite, em particular, Ana estava especialmente cansada. Tinha sido um dia longo, com muitos pedidos e poucos funcionários para ajudar. Seu corpo doía, mas ela se mantinha firme, tentando finalizar mais uma noite de trabalho. Quando estava prestes a servir mais uma mesa, um cliente entrou no restaurante e se sentou sozinho em um canto. Ele estava bem vestido, com um terno elegante e uma expressão séria, o tipo de cliente que Ana já tinha atendido algumas vezes. Provavelmente, era um empresário ocupado que estava ali para um jantar rápido antes de seguir para mais uma reunião importante. Ela pegou o cardápio e caminhou até a mesa dele, sem imaginar que aquele encontro mudaria sua vida para sempre. "Boa noite, senhor. Já decidiu o que vai querer?" perguntou Ana, com seu tom educado de sempre, oferecendo-lhe o cardápio. O homem levantou os olhos para ela e, naquele instante, algo diferente aconteceu. Ana percebeu que ele ficou paralisado, seus olhos arregalados e a mão tremendo levemente ao pegar o cardápio. Ele parecia ter visto um fantasma. A jovem ficou desconcertada com a reação, mas manteve a compostura, pensando que talvez ele tivesse tido um dia difícil no trabalho. O homem demorou alguns segundos para se recompor e, finalmente, respondeu com a voz um pouco hesitante: "Desculpe. Eu vou querer o prato da casa." Ana anotou o pedido e se afastou da mesa, sem dar muita importância à estranha reação dele. Ela estava tão cansada que só queria terminar logo aquele turno. No entanto, do outro lado do salão, Leonardo Bezerra, o homem que acabará de ser atendido, não conseguia tirar os olhos dela. Ele mal acreditava no que estava vendo. Leonardo era um empresário renomado em São Paulo. Dono de uma vasta fortuna e de várias empresas, ele tinha o respeito de muitos no mundo dos negócios. Mas, naquele momento, sua mente estava longe de qualquer assunto empresarial. Tudo o que ele conseguia pensar era na incrível semelhança daquela garçonete com sua falecida esposa, Gabriela. Gabriela havia morrido há 20 anos, em circunstâncias trágicas. O luto nunca foi fácil para Leonardo, que passou décadas tentando se recuperar da perda, mas agora,
sentado naquele restaurante, ele sentia como se tivesse voltado no tempo. Ana era a cópia perfeita de Gabriela, a mesma expressão delicada, os mesmos olhos brilhantes, o jeito de andar, até o sorriso leve que ela deu ao anotar o pedido. Era como se Gabriela tivesse retornado de uma maneira inexplicável. Leonardo começou a se sentir inquieto. Ele sabia que não podia ser apenas uma coincidência. A semelhança era profunda demais para ser algo comum. Ainda mais depois de tantos anos lidando com as memórias dolorosas de sua esposa e de sua filha, que desapareceu junto com ela. Sim, Gabriela estava grávida quando morreu, e a filha que ele nunca conheceu também se foi naquele dia terrível. Aquela perda dupla assombrava Leonardo até hoje. Enquanto esperava o prato chegar, sua cabeça estava a mil. Ele se lembrava de todos os detalhes da época em que Gabriela estava grávida, do desaparecimento repentino e do corpo encontrado meses depois. Tudo era um mistério. Nunca soube o que aconteceu com a filha, mas agora, olhando para Ana, algo parecia lhe dizer que talvez a resposta estivesse bem ali, na sua frente. Ana voltou à mesa com o prato que ele havia pedido. Mais uma vez, a mesma sensação de déjà vu atingiu Leonardo em cheio. Ele mal conseguia focar no que estava acontecendo ao redor, sentindo-se cada vez mais perturbado pela semelhança. A garçonete, por outro lado, continuava alheia a tudo, fazendo o trabalho como em qualquer outro dia. "Está tudo certo com o prato, senhor?" perguntou ela, notando que ele mal havia tocado a comida. Leonardo assentiu com a cabeça, tentando agir normalmente. Não sabia como reagir, nem o que dizer, mas uma coisa era certa: ele precisava descobrir mais sobre aquela jovem. Precisava saber quem ela realmente era. Assim que Ana se afastou novamente, Leonardo pegou o celular e começou a pesquisar sobre o restaurante. Encontrou o nome do gerente e pensou em abordá-lo mais tarde. Talvez ele conseguisse informações sobre Ana, sobre sua história, sua família. Tudo o que pudesse ajudá-lo a entender se aquela jovem poderia ser quem ele temia que fosse. Mas, no fundo, Leonardo já sentia que a vida estava prestes a lhe dar uma nova reviravolta. Ele não sabia exatamente o que viria a seguir, mas sabia que sua vida nunca mais seria a mesma depois daquela noite. E Ana, totalmente alheia ao turbilhão de emoções que sua presença causava, seguiu sua noite como sempre, sem imaginar que aquele cliente misterioso iria transformar completamente seu destino. Leonardo não conseguia tirar Ana da cabeça. Desde aquela noite no restaurante, algo dentro dele não o deixava em paz. A semelhança entre ela e Gabriela era assustadora, quase impossível de ignorar. Quanto mais ele pensava nisso, mais as memórias dolorosas do passado voltavam à tona, reabrindo feridas que ele achava que já estavam cicatrizadas. Naquela mesma noite, quando chegou em casa, Leonardo foi direto para o escritório. Precisava de algum tempo sozinho para tentar entender o que estava sentindo. Sua mente estava a mil. Ele abriu uma gaveta no fundo da sua mesa de madeira escura e, com as mãos um pouco trêmulas, retirou um antigo álbum de fotos. Era um dos poucos que ele ainda guardava de Gabriela. Embora já tivesse passado 2 décadas, ele não tinha coragem de se desfazer daqueles registros. E agora, mais do que nunca, precisava ver novamente o rosto de sua falecida esposa. Folheando as páginas do álbum, ele encontrou fotos de Gabriela de várias fases de sua vida, quando se conheceram, o casamento, e, por fim, as fotos de quando ela estava grávida. A cada imagem que passava, o sentimento de déjà vu ficava mais forte. Os olhos de Ana, o sorriso, tudo se encaixava de uma forma que ele não sabia explicar. Mas havia uma coisa que ele sabia com certeza: isso não podia ser apenas uma coincidência. Leonardo sempre teve dificuldades em aceitar o que aconteceu com Gabriela. Até hoje, o desaparecimento dela e da filha nunca foi completamente explicado. Gabriela estava grávida de 7 meses quando sumiu misteriosamente. Durante semanas, Leonardo e a polícia procuraram por ela, sem sucesso. Depois de 2 meses, encontraram o corpo de Gabriela num rio, mas não havia sinal da criança. Para Leonardo, aquela foi a pior parte. Perder a esposa já era devastador, mas não saber o que havia acontecido com a filha era um tormento que ele carregava todos os dias. Durante muito tempo,
ele se perguntou se a filha poderia ter sobrevivido, se alguém poderia tê-la levado. Mas as respostas nunca vieram. A dor daquele mistério nunca deixou de assombrá-lo. Agora, olhando para Ana, ele se via diante de uma possibilidade assustadora e emocionante. E se Ana fosse sua filha? Era difícil acreditar nisso, mas, ao mesmo tempo, não conseguia ignorar a sensação de que a vida estava lhe enviando um sinal. Ele precisava saber mais sobre aquela garota. Quem ela era? De onde veio? Como acabou trabalhando num restaurante simples de São Paulo? Nos dias seguintes, Leonardo não conseguia se concentrar em nada além de Ana. No trabalho, ele participava de reuniões, mas sua mente estava distante. Tudo o que ele conseguia pensar era naquela noite no restaurante e nas perguntas que agora surgiam sem parar. Ele sabia que precisava fazer algo. Não poderia simplesmente ignorar a possibilidade de que aquela jovem garçonete pudesse ser sua filha. Leonardo decidiu começar da maneira mais simples, descobrir mais sobre a vida de Ana. Primeiro, ele voltou ao restaurante, algumas noites depois. Sentou-se na mesma mesa, mas, para sua decepção, Ana não estava lá. Perguntou para outra garçonete sobre ela, mas a resposta foi vaga. Ela está de folga hoje, disseram. O sentimento de frustração o invadiu, mas ele sabia que não podia desistir tão rápido. Foi então que uma ideia lhe ocorreu. Ele decidiu que a melhor maneira de se aproximar dela seria oferecendo-lhe uma oportunidade de trabalho. Se ele conseguisse trazê-la para mais perto, poderia descobrir mais sobre sua história, sua família, sem levantar suspeitas. E, além disso, se ela fosse sua filha, ele queria ajudá-la. Queria compensar todo o tempo perdido, mesmo que ela não soubesse quem ele era ainda. Na manhã seguinte, Leonardo ligou para o gerente do restaurante, usando sua influência para conseguir o número de contato de Ana. Foi tudo feito de maneira discreta. Ele sabia que precisaria ser cauteloso. Depois de pensar por algumas horas sobre o que dizer, ele finalmente tomou coragem e discou o número. Ana? Olá, aqui é Leonardo Bezerra. Você se lembra de mim? Eu estive no restaurante alguns dias atrás. Bom, eu gostaria de conversar com você. Tenho uma proposta de trabalho que acho que você pode se interessar. Ana, do outro lado da linha, ficou um pouco surpresa. Não era comum um cliente pedir para falar com ela fora do restaurante, ainda mais um homem como Leonardo, claramente bem-sucedido e poderoso. Ela hesitou por um momento, mas a curiosidade falou mais alto. Claro, senhor. Quando seria um bom momento para nos encontrarmos? Respondeu ela. Eles marcaram para o dia seguinte, num café próximo ao restaurante. Leonardo sabia que precisava ser cuidadoso. Não queria assustá-la com perguntas invasivas, mas ao mesmo tempo, cada minuto ao lado dela seria uma chance de confirmar suas suspeitas. Quando se encontraram, Leonardo fez o possível para manter o tom casual. Eles conversaram sobre a proposta de trabalho. Ele estava à procura de uma assistente pessoal para ajudá-lo em alguns projetos empresariais. Seria uma ótima oportunidade para Ana, que estava acostumada a empregos mais simples. Ela ouviu com atenção, e, embora ficasse um pouco desconfiada no início, afinal, por que um homem tão poderoso estaria interessado nela? A oferta parecia boa demais para recusar. Aceitando o emprego, Ana passou a trabalhar diretamente com Leonardo. Os dias se transformaram em semanas, e, durante esse tempo, Leonardo se aproximou cada vez mais dela, observando pequenos detalhes, tentando encontrar qualquer pista que confirmasse o que ele temia, que Ana realmente pudesse ser sua filha perdida. Ele ficava atento às conversas sobre a infância dela, esperando que, em algum momento, algo encaixasse. Mas Ana, inocente quanto ao que estava acontecendo, contava apenas que foi criada em um orfanato e nunca conheceu seus pais. Isso fez o coração de Leonardo bater mais forte. Era mais uma peça no quebra-cabeça. Enquanto isso, algo estranho começou a acontecer. Leonardo, aos poucos, desenvolveu um carinho genuíno por Ana. Não era apenas a possibilidade de que ela fosse sua filha que o fazia querer protegê-la. Ele começou a ver nela uma jovem batalhadora, cheia de sonhos,
e isso mexia com ele de uma forma inesperada. A presença de Ana o fazia sentir algo que ele não sentia há muitos anos: esperança. Talvez, depois de tanto tempo vivendo apenas para o trabalho e para as lembranças dolorosas, ele finalmente tivesse uma chance de recomeçar, de ter novamente uma família. Por outro lado, Ana, sem perceber a verdadeira razão por trás da proximidade de Leonardo, também começou a sentir uma conexão com ele. Embora ele fosse seu chefe, havia algo de paternal no jeito que ele a tratava. Ele sempre se preocupava com o bem-estar dela, perguntava sobre seus estudos, oferecia ajuda quando ela precisava. Aos poucos, Ana começou a confiar nele, algo que raramente fazia com as pessoas ao seu redor. Mas, à medida que essa convivência crescia, as perguntas na mente de Leonardo também aumentavam. Ele sabia que não poderia esconder a verdade para sempre. Se Ana fosse mesmo sua filha, ela merecia saber. Mas como contar? Como dizer a ela que sua vida toda havia sido construída em cima de um segredo? Leonardo ainda não tinha essas respostas, mas uma coisa era certa: ele não podia mais fugir do passado. Leonardo estava cada vez mais certo de que Ana era sua filha. Tudo parecia se encaixar, desde a aparência dela até o fato de ter sido criada em um orfanato, sem qualquer lembrança dos pais biológicos. No entanto, ele ainda precisava de provas concretas. A ideia de descobrir a verdade de uma vez por todas não o deixava em paz. Se Ana realmente fosse sua filha, como ele suspeitava, ela tinha o direito de saber. E mais importante, ele precisava entender o que realmente aconteceu com Gabriela naquela noite fatídica há 20 anos. Foi nessa busca pela verdade que Leonardo se lembrou de algo que vinha tentando enterrar há muito tempo: uma carta que Gabriela havia escrito pouco antes de desaparecer. Ele a encontrou dias depois da morte dela, enquanto remexia nas coisas que ficaram na casa da família. Na época, estava em choque pela perda e, ao ler as palavras de Gabriela, ficou sem saber o que pensar. A carta mencionava o cunhado, Paulo, de uma forma que deixava claro que Gabriela estava preocupada com alguma coisa. Mas o que exatamente? Naquele momento, ele não teve cabeça para investigar mais a fundo. Com Ana agora em sua vida e a possibilidade de ela ser sua filha, Leonardo decidiu que era hora de revisitar o passado. Ele precisava reler a carta com outros olhos, buscando pistas que antes ele poderia ter ignorado. Então, numa noite silenciosa, trancado em seu escritório, ele pegou a carta, já amarelada pelo tempo, e começou a ler novamente. Leonardo, sei que você acha que estou exagerando, mas algo em Paulo não está certo. Eu não sei como explicar, mas ele está estranho desde que descobriu sobre a gravidez. Fico com medo de estar sendo paranoica, mas não consigo ignorar. Ele se tornou frio, distante, e quando fala sobre o bebê, parece, eu não sei, parece ameaçador. Preciso que você confie em mim. Estou com medo de algo acontecer. Leonardo sentiu um frio percorrer sua espinha enquanto relia aquelas palavras. Como ele não havia percebido antes. Gabriela estava com medo de Paulo, seu próprio irmão. Na época, ele havia desconsiderado as preocupações dela, achando que fossem apenas inseguranças de uma mulher grávida. Mas agora, com tudo o que estava acontecendo, isso fazia todo sentido. O desaparecimento dela e da filha não poderia ter sido obra do acaso. Paulo estava envolvido de alguma forma. Determinado a chegar ao fundo dessa história, Leonardo contratou um detetive particular, alguém em quem confiava para investigar a fundo o que aconteceu há 20 anos. Eles precisavam juntar todas as peças e entender o que realmente aconteceu com Gabriela e com o bebê. O tempo passou, e a cada nova informação, Leonardo se sentia mais próximo da verdade. Foi quando o detetive trouxe algo que o abalou profundamente. Leonardo, descobrimos que Ana foi registrada em um orfanato em São Paulo pouco depois do desaparecimento de Gabriela. A data bate exatamente com o período em que sua esposa desapareceu. O coração de Leonardo acelerou. Ele estava tão perto de descobrir a verdade. Ana tinha sido deixada em um orfanato, como ele suspeitava, e Paulo poderia estar por trás disso. Mas ainda faltava a confirmação final, algo que fosse incontestável, um teste de DNA. Leonardo hesitou por um momento.
Fazer esse teste era como abrir a última porta para um segredo que ele não sabia se estava preparado para enfrentar. E se Ana não fosse sua filha? E se ele estivesse errado? Mas a dúvida era ainda pior. Ele precisava saber. Então, com o consentimento de Ana, que acreditava que o teste era apenas parte de um procedimento para documentar seu histórico médico, sem desconfiar do verdadeiro motivo, Leonardo fez o teste. Os dias de espera pareceram uma eternidade. Cada vez que via Ana, sentia um misto de ansiedade e culpa. Ela confiava nele, via-o como uma figura paternal, mas não sabia que ele estava escondendo algo tão grande. Leonardo se questionava como ela reagiria à verdade. Talvez ela o odiasse por ter esperado tanto tempo para contar, ou talvez se sentisse traída por ter sua vida virada de cabeça para baixo. Finalmente, o resultado chegou. Leonardo estava em seu escritório quando o envelope foi entregue. Ele olhou para o papel por alguns minutos, sem coragem de abri-lo. Sabia que o que estava prestes a descobrir mudaria sua vida para sempre. Mas não havia mais como voltar atrás. Com as mãos trêmulas, ele rasgou o envelope e leu o resultado. Ana era sua filha. O teste de DNA confirmou sem sombra de dúvidas. Leonardo se deixou cair na cadeira, completamente tomado pela emoção. Todos aqueles anos sem saber o que aconteceu com sua filha, e agora, ela estava ali, bem na sua frente, trabalhando ao seu lado sem saber a verdade. Uma mistura de alívio e dor o consumiu. Alívio por finalmente ter encontrado sua filha, mas dor ao perceber que toda a sua vida foi construída em cima de mentiras e segredos. Mas agora, além de lidar com o choque da descoberta, Leonardo tinha outra preocupação: Paulo. Ele estava claramente envolvido no desaparecimento de Gabriela e no fato de Ana ter sido deixada em um orfanato. Mas por quê? O que Paulo tinha a ganhar com isso? O que o motivou a destruir a vida de sua própria irmã? Leonardo decidiu confrontar Paulo diretamente. Marcou um encontro com ele em um restaurante, em um local público, para evitar que as coisas saíssem do controle. Quando os dois se encontraram, Paulo parecia estar à vontade, como se não tivesse nenhuma preocupação no mundo. Ele cumprimentou Leonardo com um sorriso frio, como se tudo estivesse normal. Leonardo, a que devo a honra deste encontro? Paulo perguntou, com uma expressão de falso interesse. Leonardo o encarou por alguns segundos antes de responder. Eu sei o que você fez, Paulo. Sei que você esteve envolvido no desaparecimento de Gabriela e na perda da minha filha. Paulo franziu a testa, fingindo não entender. Do que você está falando, Léo? Isso foi há 20 anos. Você ainda não superou essa tragédia? Leonardo sentiu a raiva crescer dentro de si. Ele sabia que Paulo estava mentindo. A maneira como ele evitava o assunto, como desviava o olhar, tudo indicava que ele estava escondendo algo. Leonardo respirou fundo e, sem hesitar, jogou a carta de Gabriela na mesa. Leia isso. Disse Leonardo, com a voz firme. Paulo pegou a carta, leu rapidamente, e depois a colocou de lado, soltando uma risada nervosa. Você está baseando tudo isso numa carta antiga? Gabriela estava paranoica naquela época. Você sabe que ela estava sob muita pressão com a gravidez. Ela via problemas onde não existiam. Mas Leonardo não se deixou enganar. Ele sabia que Paulo estava tentando desviar a atenção. Cada palavra de Paulo o fazia acreditar mais ainda que ele estava no caminho certo. Paulo estava envolvido, e, de alguma forma, tinha colocado Ana no orfanato para eliminar qualquer ameaça que a filha de Gabriela poderia representar. Você não vai mais fugir disso, Paulo. Eu vou descobrir a verdade. E quando isso acontecer, você vai pagar por tudo o que fez. Leonardo declarou, com uma determinação que ele não sentia há muito tempo. Paulo, percebendo que suas mentiras não estavam mais funcionando, ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, levantou-se lentamente, deu um último olhar para Leonardo, e com um meio sorriso, disse, às vezes, Leonardo, a verdade é pior do que qualquer mentira. Você pode cavar o quanto quiser, mas algumas coisas estão melhor enterradas. E com essas palavras, Paulo foi embora,
deixando Leonardo com mais perguntas do que respostas. Leonardo estava certo de que Paulo tinha mais a esconder. Depois daquele encontro no restaurante, ele sentiu que o cunhado estava cada vez mais pressionado, e isso só aumentava sua convicção de que algo muito grave aconteceu com Gabriela e Ana. A carta, o sumiço da filha, o fato de Paulo tentar minimizar tudo, como se fossem apenas paranoias de uma mulher grávida, deixaram claro que havia mais por trás daquela história. O que ele não sabia era até onde Paulo estava disposto a ir para manter seus segredos enterrados. Enquanto Leonardo investigava cada vez mais fundo, Paulo estava ficando desesperado. Ele já sabia que não conseguiria enganar o cunhado por muito tempo. As investigações, o teste de DNA, as conversas com o detetive particular, tudo estava se encaixando rápido demais. E agora, com Leonardo cada vez mais próximo de descobrir toda a verdade, Paulo sabia que não tinha muito tempo. A única maneira de se livrar da situação seria tomando uma atitude drástica. Paulo já tinha feito isso antes. Ele havia manipulado as circunstâncias para se livrar de Gabriela e esconder Ana em um orfanato. Ele estava determinado a garantir que a verdade sobre o que ele fez nunca viesse à tona. E agora, Ana era a chave para manter tudo escondido. Se ela soubesse o que aconteceu, se Leonardo conseguisse provar tudo, Paulo perderia não apenas a liberdade, mas toda a fortuna da família, o prestígio, e a vida que ele havia construído ao longo de 2 décadas. Foi então que Paulo tomou uma decisão impensável: ele sequestraria Ana. O plano parecia loucura até para ele, mas Paulo estava encurralado. Ele sabia que, se Leonardo continuasse cavando, acabaria por descobrir toda a verdade sobre o desaparecimento de Gabriela e o envolvimento dele em tudo aquilo. Paulo precisava de tempo, e sequestrar Ana lhe daria uma vantagem. Ele a usaria como moeda de troca, forçando Leonardo a parar a investigação em troca da segurança da filha. O plano começou a ser colocado em prática numa noite comum. Ana estava saindo do trabalho no escritório de Leonardo, onde agora trabalhava como sua assistente pessoal, sem nem imaginar o perigo que a aguardava. Depois de um longo dia, tudo o que ela queria era chegar em casa e descansar. Mal sabia ela que Paulo já estava à espreita, observando cada movimento dela. Enquanto Ana caminhava em direção ao ponto de ônibus, um carro preto parou ao lado dela. Antes que ela pudesse reagir, 2 homens desceram rapidamente e a forçaram a entrar no veículo. Tudo aconteceu em questão de segundos. Um pano úmido foi colocado sobre seu rosto, e a última coisa que Ana se lembrava antes de perder a consciência era o cheiro forte que a fez desmaiar. Quando acordou, estava em um lugar que não reconhecia. A cabeça doía, e seus braços estavam amarrados firmemente a uma cadeira. O ambiente era escuro e abafado, e o som do vento lá fora sugeria que ela estava em algum lugar isolado. Seus olhos se acostumaram lentamente com a penumbra, e foi então que ela viu uma figura familiar entrar no cômodo: Paulo. Paulo? O que está acontecendo? Perguntou Ana, sua voz embargada pelo medo e pela confusão. Paulo caminhou lentamente até ela, com uma expressão fria no rosto. Desculpe por isso, Ana, mas eu não tinha outra escolha. Ana se contorceu na cadeira, tentando se libertar das cordas que a prendiam, mas era inútil. O que você quer de mim? Por que está fazendo isso? Paulo soltou um suspiro pesado, como se estivesse cansado de tudo aquilo. Eu não queria chegar a esse ponto, Ana. Mas você não me deixou escolha. Seu pai está muito perto de descobrir coisas que devem continuar enterradas. E você, bem, você é a chave para isso. Ana olhou para ele, sem entender. O que você está dizendo? Meu pai? Paulo riu, mas era uma risada amarga. Leonardo. Ele não te contou ainda, não é? Você é filha dele. Gabriela, minha irmã, era sua mãe. E agora, ele está decidido a descobrir o que realmente aconteceu com ela. O choque atingiu Ana em cheio. Aquilo não podia ser verdade. Ela sempre soube que foi criada em um orfanato, que seus pais biológicos nunca foram parte de sua vida, mas essa revelação era mais do que ela poderia processar. Ela era filha de Leonardo? O homem para quem ela trabalhava, que vinha se mostrando uma figura paterna em sua vida,
era seu verdadeiro pai? O peso daquela informação a fez quase esquecer que estava amarrada em uma cabana, sequestrada por alguém que ela mal conhecia. Eu sei que é muita coisa para processar, continuou Paulo, mas a única coisa que você precisa entender agora é que tudo isso acaba se Leonardo parar de cavar o passado. Eu sei que ele vai tentar te salvar, mas você precisa me ajudar a convencê-lo a desistir. Se ele parar de investigar, você sai daqui viva e tudo volta ao normal. Ana estava apavorada, mas não conseguia esconder a revolta que sentia crescendo dentro dela. Você fez isso com a minha mãe, não foi? Você foi o responsável pelo desaparecimento dela, não foi? Paulo parou por um instante, sua expressão ficando mais dura. Sua mãe, ela era um obstáculo. Ela não sabia o que era melhor para a família. Eu fiz o que era necessário para proteger tudo o que nós construímos. Ana sentiu um nó na garganta, as lágrimas ameaçando cair. Você a matou? Você matou a sua própria irmã? Paulo se inclinou para mais perto dela, os olhos brilhando com uma frieza assustadora. Ela não me deixou escolha. E agora, você também não me deixa. Se Leonardo continuar mexendo nessa história, eu vou fazer o que for preciso para garantir que a verdade nunca venha à tona. Nem que eu tenha que te tirar do caminho. O ar estava pesado. Leonardo não conseguia pensar em nada além de Ana. Desde o momento em que soube do sequestro, seu coração parecia estar apertado dentro do peito, batendo forte, como se quisesse saltar para fora. Ele já havia perdido tanto na vida: Gabriela, a mulher que amava, sua filha desaparecida por 2 décadas. Agora que ele finalmente descobriu que Ana era sua filha, que a tinha ali, perto dele, a ideia de perdê-la outra vez o aterrorizava. Paulo estava jogando sujo. Ele sabia que, com Ana nas mãos, poderia manipular Leonardo e forçá-lo a parar de cavar o passado. Mas Leonardo não era o mesmo homem de 20 anos atrás, quando tudo aquilo aconteceu. Ele havia passado tempo demais vivendo com a dor e a culpa, e não iria deixar Paulo destruir sua vida novamente. Não agora, não depois de tudo que ele já havia descoberto. Assim que soube que Ana estava desaparecida, Leonardo imediatamente entrou em contato com o detetive particular que havia contratado para investigar o caso. O homem, já com várias pistas sobre os movimentos de Paulo, começou a rastrear a localização dele. Usando recursos que Leonardo nem sabia que o detetive tinha, ele conseguiu localizar o carro de Paulo através de câmeras de trânsito e outros meios discretos. Não demorou muito para descobrir que Paulo estava escondido em uma cabana isolada, em um lugar afastado da cidade, nas montanhas. A tensão era palpável enquanto eles traçavam um plano para resgatar Ana. A polícia foi imediatamente acionada e, em questão de horas, um grupo de elite já estava preparado para a operação. O objetivo era claro: entrar, resgatar Ana em segurança e prender Paulo. Mas todos sabiam que, em situações como essa, qualquer movimento em falso poderia colocar a vida da refém em risco. Paulo já havia demonstrado do que era capaz. Ele não era um homem comum, já havia passado 2 décadas escondendo a verdade sobre o que fez com Gabriela e Ana, e agora estava encurralado. Gente assim era perigosa, e Leonardo sabia que Paulo estava disposto a tudo para salvar a própria pele. A operação começou ao anoitecer. A escuridão ajudava a equipe a se mover sem ser notada, mas também aumentava a sensação de perigo. Leonardo, por mais que quisesse ir com a polícia, foi convencido a ficar à distância. Ele não era um policial, e sua presença poderia complicar as coisas. Relutante, ele aceitou, mas ficou o tempo todo ao telefone, sendo informado de cada detalhe, sua mente dividida entre o medo e a esperança. Enquanto isso, na cabana, Ana ainda estava em estado de choque. As palavras de Paulo ecoavam em sua mente. Saber que Leonardo era seu pai, que toda a sua vida havia sido construída em cima de mentiras, era demais para processar. Ela sempre quis conhecer seus pais biológicos, sempre sonhou com a ideia de ter uma família, mas jamais imaginou que a verdade viria de forma tão cruel e em um momento tão aterrorizante. Paulo estava nervoso. Ele olhava pela janela a cada 5 minutos, temendo que a qualquer momento a polícia aparecesse. Ele sabia que Leonardo não era estúpido. Provavelmente já havia rastreado sua localização,
e o cerco estava se fechando. Mas ele ainda tinha uma carta na manga: Ana. Se ele conseguisse usar Ana como uma alavanca, talvez, só talvez, pudesse sair dessa situação. Talvez conseguisse negociar sua liberdade em troca da vida dela. Pelo menos era nisso que ele queria acreditar. A equipe de resgate se aproximava silenciosamente da cabana. Eles haviam estudado a área e sabiam que Paulo estava lá dentro com Ana. Usando equipamento de visão noturna, eles cercaram o local, prontos para agir. As instruções eram claras: Paulo poderia ser perigoso, mas a prioridade era salvar Ana. Eles sabiam que, em situações como essa, o agressor poderia perder o controle rapidamente. Paulo estava desesperado, e gente desesperada faz escolhas estúpidas. Do lado de fora, os policiais sussurravam entre si, coordenando cada movimento. Um deles, posicionado atrás de uma árvore, conseguia ver Paulo pela janela, andando de um lado para o outro, nervoso. Ana não estava à vista, o que aumentava a preocupação. Ela poderia estar amarrada, em outra sala, ou até ferida. Ninguém sabia ao certo o que esperar. Finalmente, o líder da equipe deu a ordem. Eles se aproximaram em silêncio total, cercando todas as saídas. Um dos policiais bateu à porta, de maneira suave, tentando fazer Paulo acreditar que ainda tinha algum controle da situação. Do lado de dentro, Paulo olhou assustado para a porta e sacou a arma que havia escondido no bolso da jaqueta. Ele sabia que o momento decisivo tinha chegado. Paulo, sabemos que você está aí dentro. Abra a porta e ninguém se machuca, gritou um dos policiais do lado de fora. Paulo hesitou. Ele sabia que estava sem saída. Por um instante, olhou para a arma em sua mão e depois para a porta. Se eu abrir a porta, tudo acaba, pensou. Mas se não abrisse, também. Não havia mais para onde correr. Mas ele não estava pronto para desistir. Ele ainda tinha Ana. Se vocês se aproximarem, eu mato ela, gritou Paulo, tentando ganhar tempo. Os policiais sabiam que ele estava blefando, mas isso não tornava a situação menos perigosa. Eles precisavam agir rápido, antes que Paulo perdesse completamente o controle. No mesmo instante, a equipe invadiu a cabana pelas janelas, enquanto outros arrombaram a porta. Tudo aconteceu em segundos, como um borrão de movimentos rápidos e precisos. Paulo, pego de surpresa, tentou apontar a arma em direção a Ana, mas foi derrubado por um dos policiais antes de conseguir fazer qualquer coisa. A arma voou de sua mão e deslizou pelo chão de madeira, parando perto dos pés de Ana, que ainda estava amarrada a uma cadeira no canto do cômodo. Ana, em pânico, observou tudo acontecendo ao seu redor, tentando entender se finalmente estava segura. Paulo estava no chão, algemado, com o rosto pressionado contra o chão sujo da cabana, enquanto os policiais o imobilizavam. O líder da equipe foi até Ana e, com cuidado, começou a desamarrá-la. Você está bem? Perguntou ele, sua voz calma, mas firme. Ana assentiu, embora ainda estivesse tremendo. Ela não conseguia acreditar que finalmente estava livre, que aquilo tudo estava acabando. A porta da cabana se abriu de repente, e, quando Ana ergueu os olhos, viu Leonardo parado ali, o rosto uma mistura de alívio e desespero. Ele correu até ela e a abraçou com força, sem dizer uma palavra. Por um momento, eles ficaram ali, abraçados, sentindo o peso de tudo o que havia acontecido. Ana ainda estava tentando processar o que Paulo havia revelado, enquanto Leonardo só conseguia agradecer mentalmente por sua filha estar viva. Ele a puxou para mais perto, como se quisesse protegê-la de todo o mal que o mundo havia jogado sobre eles. Paulo foi arrastado para fora da cabana, ainda gritando insultos e ameaças, mas sua voz foi rapidamente abafada pelo som dos carros da polícia e pela noite silenciosa ao redor. A operação havia sido um sucesso. Ana estava segura, e Paulo finalmente iria pagar por tudo o que fez. No entanto, Leonardo sabia que a parte mais difícil ainda estava por vir. Ele teria que contar a Ana toda a verdade, revelar tudo o que havia descoberto sobre o passado dela e sobre o papel que Paulo desempenhou na destruição de suas vidas. Ele sabia que isso não seria fácil. Mas, pelo menos, agora eles teriam a chance de enfrentar isso juntos,
como pai e filha. Aquele abraço entre Leonardo e Ana foi um dos momentos mais intensos que ele já havia vivido. Depois de todo o desespero, do medo de perder a filha que mal teve a chance de conhecer, tê-la em seus braços era um alívio imensurável. No entanto, o peso da verdade que ele ainda precisava contar a ela estava presente. Leonardo sabia que Ana estava em choque pelo sequestro, mas a revelação sobre sua origem, que Paulo havia começado a jogar na sua cabeça, precisava ser esclarecida completamente. Ela merecia saber de tudo. Eles voltaram para a casa de Leonardo naquela mesma noite, depois que a polícia prendeu Paulo e a situação se acalmou. O clima na sala estava pesado. Ana estava sentada no sofá, ainda processando tudo, enquanto Leonardo andava de um lado para o outro, tentando encontrar as palavras certas. Ele sabia que não podia mais adiar. Ela precisava ouvir a verdade, e ele, como pai, tinha o dever de contar tudo de uma vez por todas. Ana olhava para ele, esperando que ele dissesse algo. O silêncio entre eles estava ficando cada vez mais desconfortável. Afinal, ela já sabia de partes dessa história. Paulo, em meio ao desespero do sequestro, havia soltado a bomba. Ela era filha de Leonardo e Gabriela. Mas, para Ana, aquilo parecia mais uma manipulação, uma tentativa desesperada de Paulo de jogá-la contra Leonardo ou confundi-la. Ela ainda não sabia se acreditava nisso. Seu coração estava dividido entre o medo e a esperança. Leonardo parou de andar e se sentou na frente dela, com as mãos juntas, como quem faz uma confissão. Ele respirou fundo e finalmente começou a falar. Ana, eu preciso te contar a verdade sobre quem você é, e sobre quem eu sou. Ana permaneceu em silêncio, os olhos fixos nele, enquanto ele continuava. Eu e Gabriela, minha esposa, éramos muito felizes. Ela estava grávida quando tudo isso aconteceu, quando ela desapareceu. Foi o pior dia da minha vida. Ela saiu de casa um dia e nunca mais voltou. Nós procuramos por ela durante semanas, e depois de 2 meses, encontramos o corpo dela. Ela estava morta. Ana sentiu um aperto no peito. A história começava a fazer sentido, mas ainda era difícil de processar. Como aquilo poderia estar ligado a ela? Naquela época, Gabriela estava grávida de 7 meses. Eu perdi as duas ao mesmo tempo. Ou pelo menos era o que eu acreditava. A polícia nunca encontrou nosso bebê. Nossa filha. Foi um mistério que me atormentou por anos. Eu nunca soube o que aconteceu com ela, até agora. Leonardo olhou diretamente para Ana, e seus olhos estavam cheios de uma mistura de dor e ternura. Ana, essa filha, era você. Você é minha filha. Aquelas palavras caíram como um peso insuportável sobre Ana. Ela piscou, como se estivesse tentando absorver o que acabará de ouvir, mas parecia impossível. O quê? Como assim? Murmurou, a voz baixa, quase como um eco. Leonardo se inclinou um pouco mais para frente, tentando alcançar a mão dela, mas Ana recuou, ainda sem conseguir entender completamente. Ele então continuou. Depois que Gabriela desapareceu, Paulo, ele estava envolvido. Ele foi o responsável por fazer você desaparecer também. Eu não sabia de nada. Ele fez com que você fosse colocada em um orfanato, apagando qualquer rastro de sua existência, para que ninguém desconfiasse do que aconteceu com minha esposa. Ele estava com medo de perder tudo. Ele queria controlar os negócios da nossa família e sabia que, se Gabriela e nossa filha estivessem fora do caminho, ele teria o controle. O choque no rosto de Ana era evidente. Ela sempre imaginou que sua história de vida era dolorosa, mas nunca teria imaginado algo tão horrível assim. Tudo o que ela sabia, toda a sua identidade, estava sendo destruída e reconstruída ao mesmo tempo. Ela não sabia como reagir, como lidar com isso. Você foi levada para um orfanato logo depois que Gabriela desapareceu, Leonardo continuou, a voz cheia de tristeza. Eu só descobri recentemente, fizemos um teste de DNA. E o resultado confirmou o que eu já suspeitava. Você é minha filha, Ana. Eu sinto muito por todo o tempo perdido, por tudo que você passou.
Se eu soubesse, se eu tivesse descoberto isso antes. Ana não conseguia mais conter as lágrimas. Seu corpo inteiro tremia enquanto as palavras de Leonardo ecoavam em sua mente. Ela sempre sonhou em conhecer seus pais biológicos, mas nunca imaginou que sua história fosse tão cheia de traições e segredos. Ela se lembrava de cada dia de sua infância no orfanato, a solidão, o sentimento de abandono. E agora, de repente, aquele vazio que ela carregava dentro de si estava sendo preenchido, mas de uma forma que ela jamais esperaria. Por que ele fez isso comigo? Perguntou ela, finalmente quebrando o silêncio, sua voz embargada pelas lágrimas. Por que Paulo fez isso? Leonardo balançou a cabeça, tentando encontrar uma resposta que pudesse fazer sentido. Paulo, ele sempre foi ambicioso. Ele queria o controle dos negócios da família e sabia que, com você fora do caminho, com Gabriela fora do caminho, ele teria o que queria. Ele pensou que, se escondesse a verdade, conseguiria manter tudo isso sob controle. Mas, ele errou. Ele destruiu nossas vidas. Ana respirou fundo, tentando absorver tudo aquilo. Seu coração estava uma confusão completa. O homem que ela tinha começado a enxergar como uma figura paterna era realmente seu pai biológico, e o tio que ela mal conhecia havia sido o responsável por destruir sua vida. Era demais para processar. Eu sinto muito por não ter descoberto antes, Ana. Leonardo sussurrou, sua voz cheia de arrependimento. Eu perdi você uma vez, e isso me destruiu. Mas agora que eu sei a verdade, eu não quero perder você de novo. Ana levantou o olhar para ele, ainda com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela queria dizer algo, mas as palavras não saíam. Tudo estava girando dentro de sua cabeça. A tristeza por tudo o que havia sido tirado dela, o alívio por finalmente descobrir quem eram seus pais, e a dor de saber que toda a sua vida havia sido controlada por um homem cruel e ambicioso. Leonardo ficou em silêncio, esperando pela reação dela. Ele sabia que não seria fácil. Sabia que Ana precisava de tempo para processar tudo. Mas o mais importante era que ela sabia a verdade agora. Ela não estava mais sozinha. Ele estava ali, como pai, e faria o que fosse preciso para reconstruir a relação com ela. Depois de um longo tempo em silêncio, Ana respirou fundo. Ainda sem saber exatamente o que sentir, ela olhou para Leonardo com olhos marejados e, pela primeira vez naquela noite, conseguiu pronunciar as palavras que estavam entaladas em sua garganta. Então, você é realmente meu pai? Leonardo apenas assentiu, com lágrimas nos olhos. O silêncio entre eles não era mais de dor ou confusão, mas de algo novo. Algo que estava começando a se curar. Ana sabia que a partir daquele momento, sua vida nunca mais seria a mesma. E, embora ainda estivesse cheia de perguntas e dores, ali, naquela sala, um novo começo surgia. As semanas que se seguiram ao sequestro foram intensas. Paulo, agora preso, aguardava julgamento por seus crimes, enquanto Ana e Leonardo tentavam juntar os pedaços de suas vidas. A revelação de que Ana era filha de Leonardo havia virado de cabeça para baixo a vida de ambos. A relação entre pai e filha, antes marcada pela distância e pelo desconhecimento, agora tinha um novo começo, mas nada disso apagava a dor de tudo que Ana havia vivido. Paulo, por outro lado, estava numa posição de derrota completa. Depois de tantos anos mantendo o segredo sobre o desaparecimento de Gabriela e o destino de Ana, suas mentiras finalmente vieram à tona. Ele foi acusado de sequestro, tentativa de homicídio, falsificação de documentos e conspiração para encobrir o desaparecimento de sua irmã. A quantidade de provas que Leonardo e Ana reuniram com a ajuda da polícia e do detetive era esmagadora. Não havia saída para Paulo. Ana se sentia dividida. De um lado, havia o alívio de ver Paulo, o homem que destruiu sua vida, finalmente pagar pelos crimes que cometeu. Mas, por outro lado, ela ainda estava lidando com a confusão de saber que ele fazia parte de sua família. Paulo era o irmão de sua mãe, o homem que deveria ter protegido a irmã e sua sobrinha, mas que ao invés disso, escolheu a traição. Ele havia traído não só a confiança de Leonardo, mas também o legado de Gabriela. O julgamento foi um evento muito comentado.
A mídia ficou sabendo de tudo: o desaparecimento de Gabriela, o sequestro de Ana, o envolvimento de Paulo, e o caso virou manchete em todos os jornais. Era impossível sair nas ruas de São Paulo sem ver as capas de revista e as notícias na televisão sobre a trama de família envolvendo um dos empresários mais renomados da cidade. Era um drama que capturava a atenção de todos. No centro de tudo isso, estavam Ana e Leonardo, que agora precisavam lidar não só com a pressão da mídia, mas com os traumas pessoais que estavam desenterrando. Leonardo decidiu que, apesar de todo o caos, ele não se esconderia. Ele não queria que a verdade fosse abafada novamente. Já haviam passado anos demais em silêncio, com mentiras e segredos. Dessa vez, ele faria diferente. Ele e Ana decidiram que enfrentariam isso juntos, como uma família. Quando chegou o dia de Paulo encarar a justiça, Leonardo estava lá, firme, e Ana, mesmo ainda fragilizada, também decidiu comparecer. Ela sabia que era importante estar ali, que aquele era o momento de encerrar o ciclo de dor que Paulo havia iniciado tantos anos antes. A sala do tribunal estava lotada. Os repórteres amontoavam-se do lado de fora, prontos para capturar cada detalhe do julgamento. Paulo foi trazido para o banco dos réus com o mesmo ar arrogante de sempre, mas todos sabiam que aquele orgulho estava prestes a ser quebrado. A cada depoimento, a cada prova apresentada, o peso de seus crimes ficava mais claro. Leonardo, em seu depoimento, foi direto. Ele contou ao tribunal sobre o desaparecimento de Gabriela, como havia sido manipulado por Paulo, e como descobriu que sua filha havia sido roubada de sua vida por 2 décadas. Suas palavras eram carregadas de emoção, mas também de uma força nova. Leonardo não era mais o homem perdido e confuso de antes. Agora, ele estava ali como um pai, um marido que queria justiça pela família que Paulo tentou destruir. Quando Ana foi chamada para testemunhar, o silêncio na sala foi absoluto. Todos queriam ouvir o que a jovem tinha a dizer. Ela caminhou até o púlpito, o coração batendo forte no peito, mas seus passos eram firmes. Ela não deixaria que Paulo a visse como fraca. Ele já havia tirado tanto dela, mas não tiraria sua dignidade. Ela contou sua história. Falou sobre a infância no orfanato, o vazio de nunca saber quem eram seus pais. Falou sobre como cresceu sem uma família, sem as respostas que sempre quis. E então, explicou como Paulo a sequestrou, como revelou a verdade de forma cruel, e como tentou manipulá-la para que Leonardo parasse de buscar a justiça. A voz de Ana, embora trêmula em alguns momentos, era cheia de verdade. Ela não estava ali para se vingar, mas para deixar claro que Paulo não venceria. Enquanto ela falava, seus olhos se cruzaram com os de Paulo. Ele a encarava com frieza, mas havia algo de diferente ali. A arrogância de antes estava desaparecendo. Paulo sabia que estava perdido. Nada do que dissesse ou fizesse agora mudaria a verdade. Ana era o testemunho vivo de seus crimes. Ele havia destruído a própria família, e agora estava prestes a pagar por isso. Depois de dias de julgamento, a sentença foi anunciada. Paulo foi condenado à prisão por seus crimes. O alívio no rosto de Ana e Leonardo era visível. Paulo sairia de suas vidas de uma vez por todas. Ele passaria os próximos anos na cadeia, enquanto eles, pai e filha, poderiam finalmente tentar reconstruir tudo o que foi perdido. Mas o julgamento de Paulo era apenas parte do que Ana e Leonardo tinham que enfrentar. Havia muito a ser resolvido. Agora que Ana sabia a verdade sobre sua origem, ela precisava encontrar seu lugar no mundo novamente. Ela tinha uma nova identidade, uma nova história, e, de certa forma, uma nova vida. A notícia de que ela era a filha perdida de Leonardo Bezerra se espalhou rapidamente. A empresa da família, que Paulo havia tentado roubar, estava agora nas mãos de Leonardo, e ele queria que Ana fizesse parte disso. Apesar do medo inicial, Ana aceitou o desafio. Ela sabia que essa era a oportunidade de finalmente se reconectar com suas raízes, de honrar a memória de sua mãe, Gabriela, e de construir algo novo ao lado de seu pai. Nos dias que se seguiram ao julgamento, Leonardo organizou uma coletiva de imprensa para esclarecer tudo de uma vez por todas. Ele queria que o mundo soubesse a verdade,
e também queria apresentar oficialmente Ana como sua filha e herdeira. No dia da coletiva, a sala estava lotada de jornalistas, câmeras e luzes. Leonardo, vestindo um terno impecável, estava no centro da atenção. Ao seu lado, Ana, nervosa, mas firme, sabia que aquele era um momento importante. Ela sabia que estava assumindo um lugar na família que havia sido tirado dela por tanto tempo. Quando Leonardo começou a falar, explicou tudo, desde o desaparecimento de Gabriela, a traição de Paulo, até o reencontro com Ana. Suas palavras eram sinceras, sem rodeios, e deixavam claro que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era o caminho que eles tinham escolhido. Ana olhou para o pai enquanto ele falava e sentiu uma onda de gratidão. Ela sabia que, embora ainda houvesse um longo caminho pela frente, eles estavam prontos para enfrentá-lo juntos. Depois que Leonardo terminou seu discurso, foi a vez de Ana falar. Com as mãos um pouco trêmulas, ela pegou o microfone, e pela primeira vez, falou publicamente como a filha de Leonardo Bezerra. Ela não usou palavras complicadas ou discursos grandiosos. Ela apenas disse a verdade, da maneira mais simples possível. Eu sou Ana, filha de Gabriela e Leonardo Bezerra. E estou pronta para assumir meu lugar na família que eu nunca soube que tinha. Aquela frase, tão simples, mas tão poderosa, marcou o fim de um capítulo doloroso e o começo de uma nova jornada para ela. As semanas que seguiram o julgamento de Paulo foram uma mistura de alívio e adaptação para Ana e Leonardo. A sensação de liberdade após tanto tempo de segredos e mentiras era como um fôlego de ar fresco. Mas também havia algo novo no ar, um sentimento de incerteza sobre como seguir em frente, sobre como reconstruir suas vidas depois de tudo o que havia acontecido. Ana, ainda processando tudo o que havia descoberto sobre seu passado, agora tinha um novo desafio pela frente, encontrar seu lugar naquela nova realidade. Ela sempre viveu uma vida simples, sem grandes expectativas ou planos grandiosos. Mas, de repente, tudo isso havia mudado. Ela não era mais apenas a garota que trabalhava em um restaurante e estudava à noite. Agora, era Ana Bezerra, filha de Leonardo Bezerra, herdeira de uma das famílias mais poderosas de São Paulo. Os primeiros dias foram difíceis. Ana não sabia muito bem como lidar com essa nova identidade. Ela ainda morava no pequeno apartamento no centro da cidade, mesmo que tivesse agora acesso a tudo o que quisesse, o dinheiro e o poder nunca foram o que ela buscava. A simplicidade de sua vida antes do reencontro com Leonardo era algo que ela prezava, algo que a mantinha com os pés no chão. Mas ela sabia que não poderia simplesmente ignorar sua nova realidade. Leonardo, por sua vez, estava determinado a oferecer à filha o que ele não pôde durante todos aqueles anos. Ele queria ser presente, ajudar e, acima de tudo, se reconectar com ela. No entanto, ele sabia que isso não seria algo que aconteceria da noite para o dia. Uma tarde, alguns dias após a coletiva de imprensa, Leonardo convidou Ana para visitar a casa onde ele e Gabriela haviam vivido. O lugar onde ele passou os melhores e os piores momentos de sua vida, e que agora, com Paulo fora de cena, era uma espécie de santuário silencioso. Era uma casa grande, rodeada por um jardim que havia sido negligenciado ao longo dos anos. Leonardo não tinha coragem de cuidar do lugar desde a morte de Gabriela. Cada canto daquela casa trazia memórias que ele havia tentado, por muito tempo, enterrar. Ao chegar, Ana ficou em silêncio por alguns minutos, apenas observando o ambiente. Era estranho pensar que aquele lugar, cheio de histórias, fazia parte da sua vida, mesmo que ela nunca tivesse colocado os pés ali antes. O jardim, que antes era vibrante e cheio de flores, estava agora com a grama alta e sem vida. Era como se o lugar inteiro tivesse adormecido com o passar do tempo, esperando que alguém o trouxesse de volta à vida. Esse era o lugar favorito da sua mãe, disse Leonardo, sua voz baixa, enquanto caminhava lentamente ao lado de Ana. Ela adorava cuidar das plantas. Passava horas aqui, entre as flores. Depois que ela se foi, eu nunca mais consegui tocar em nada. Ana olhou para ele, sentindo a dor em cada palavra. Ela sabia que, para Leonardo, revisitar aquele passado era como abrir uma ferida que nunca cicatrizou. Mas ao mesmo tempo, sentia que aquele lugar era importante. Não apenas para ele,
mas para ela também. Era como se, de alguma forma, aquele jardim fosse uma ponte entre o passado que ela não conhecia e o futuro que ela estava começando a construir. Talvez seja a hora de trazer esse lugar de volta à vida, disse Ana, olhando para o pai com um pequeno sorriso. Eu não sei muito sobre jardinagem, mas posso aprender. Acho que mamãe gostaria de ver esse jardim florescendo de novo. Leonardo a olhou por um momento, surpreso pela sugestão, mas depois sorriu também. Acho que sim, disse ele, com uma pitada de emoção na voz. Acho que ela adoraria. Nos dias seguintes, Ana e Leonardo começaram a trabalhar juntos no jardim. Para ambos, aquilo foi muito mais do que apenas um projeto de jardinagem. Foi uma maneira de se reconectar, de construir algo novo juntos. Cada planta que eles colocavam no solo, cada flor que florescia, parecia um passo à frente em sua jornada de reconstrução como pai e filha. Ana sentia que, a cada dia, conhecia um pouco mais de quem Gabriela havia sido, não através de histórias tristes, mas através das coisas simples que ela amava. Enquanto o jardim florescia, Ana também começava a encontrar seu espaço no mundo dos negócios da família. No início, ela ficou apreensiva com a ideia de trabalhar ao lado de Leonardo. Não queria que o relacionamento deles se resumisse a uma parceria profissional. Mas Leonardo foi cuidadoso, dando-lhe o espaço necessário para que ela encontrasse seu caminho por conta própria. Ele nunca a pressionou, nunca exigiu mais do que ela estava pronta para oferecer. Ana, por outro lado, sentiu que precisava aprender sobre o legado da família. Não porque se importasse com o dinheiro ou o poder, mas porque isso fazia parte da história de sua mãe, de quem ela era. Então, ela começou a participar das reuniões da empresa, a observar, a aprender. Leonardo ficava impressionado com o quanto Ana era perspicaz, mesmo sem experiência no ramo. Ela tinha uma maneira diferente de ver as coisas, talvez por causa de sua criação simples. Era como se Ana trouxesse uma nova energia, uma visão fresca que contrastava com os modelos tradicionais que a empresa havia seguido por tantos anos. Aos poucos, Ana começou a sugerir novas ideias. Ela queria que a empresa tivesse um lado mais humano, mais conectado com as pessoas comuns. Queria usar o poder que a família tinha para fazer algo que impactasse positivamente a vida dos outros, algo que sua mãe, Gabriela, teria orgulho. Leonardo, vendo o entusiasmo e a paixão nos olhos da filha, sabia que estava no caminho certo ao deixá-la explorar essas novas ideias. Entre o trabalho na empresa e o tempo que passavam juntos no jardim, Ana e Leonardo finalmente começaram a sentir que estavam se tornando uma verdadeira família. Claro, havia dias difíceis. O passado ainda pairava sobre eles como uma sombra, e Ana, às vezes, se pegava pensando em tudo o que poderia ter sido diferente se Paulo não tivesse interferido em suas vidas. Mas ela também sabia que não adiantava viver se perguntando, e se? O que importava agora era o presente, o pai que ela finalmente conheceu, a mãe cuja memória estava aprendendo a honrar, e o futuro que ela poderia construir com Leonardo ao seu lado. O jardim, antes esquecido e abandonado, floresceu de novo. As cores das flores voltaram, os pássaros começaram a visitar o lugar outra vez, e o cheiro das plantas preenchia o ar com uma sensação de renovação. Para Ana, aquele jardim era um símbolo de tudo o que ela e Leonardo estavam vivendo. Era como se, assim como as plantas, eles também estivessem florescendo, depois de anos de dor e silêncio. Numa tarde ensolarada, enquanto terminavam de plantar as últimas flores da temporada, Leonardo se virou para Ana e, com um sorriso leve, disse: "Você sabe que esse jardim não seria o mesmo sem você, certo?" Ana sorriu de volta. "Nem eu seria a mesma sem isso, pai." E ali, entre as flores e o vento suave que soprava pelo jardim, pai e filha, juntos, se deram conta de que o passado já não era mais uma prisão. Agora, eles estavam prontos para seguir em frente, de mãos dadas, construindo uma nova história.